Tudo começou em 1835, quando o aventureiro anglo-alemão Robert Schomburgk, financiado pela coroa britânica, adentrou a região do Pirara, no extremo norte do Brasil. Seu relatório à Inglaterra não foi um mero estudo geográfico, foi um mapa da cobiça. Ele destacou a riqueza em ouro, diamantes e a posição estratégica da área, que ligava a bacia amazônica ao Caribe através do rio Rupununi. Mas havia um problema. O Pirara era brasileiro, reconhecido em tratados desde o século XVIII entre Portugal e Espanha. Schomburg, porém, alegou que a ausência temporária de tropas brasileiras ocupadas combatendo a revolta da cabanagem no Pará significava abandono. Era a desculpa perfeita para justificar uma invasão. Em 1838, os britânicos enviaram o missionário Thomas Hughes ao Pirara. Sob o pretexto de proteger indígenas da escravidão, Hughes hasteou a bandeira britânica, ensinou inglês aos macuxis e propagou a ideia de que o Brasil era um opressor. A ironia era cruel. A Inglaterra, que enriqueceu com o tráfico de escravizados, agora se vendia como salvadora. Quando as tropas brasileiras retornaram, expulsaram Hughes, mas o mal estava feito. Os macuxis, manipulados, já viam o Brasil com desconfiança. Os britânicos, porém, não desistiram. Em 1842, propuseram a neutralização da área, uma armadilha jurídica. Enquanto o Brasil retirava suas tropas, confiando na boa-fé alheia, a Inglaterra ocupou o território, construiu o Forte de Nova Guiné e moveu marcos fronteiriços. Eram anos em que o Brasil, recém-independente, ainda lutava para consolidar sua unidade interna. A Inglaterra, dona do maior império do mundo, agia com a frieza de quem sabia que a força bastaria. Por 62 anos, a disputa arrastou-se até chegar a um tribunal de arbitragem em 1904, presidido pelo rei italiano Vítor Emanuel III. Sua decisão foi um escândalo jurídico. Ele concedeu 60% da área em litígio, 19 mil quilômetros quadrados, à Inglaterra, usando como base o Congresso de Berlim, 1884 a 1885, um evento que nada tinha a ver com o Brasil. O Congresso de Berlim foi criado para dividir a África entre potências europeias, sob a regra da ocupação efetiva. Aplicá-lo à América do Sul foi um absurdo. Ignorou tratados históricos, a presença missionária brasileira desde o século XVIII e o direito de uti possidetis, que garantia ao Brasil terras herdadas de Portugal. A sentença de Vítor Emanuel III, rei da Itália, foi um ato de submissão geopolítica. Em seu laudo, ele escreveu que a ausência de uma presença administrativa contínua no Pirara, por parte do Brasil, invalida suas reivindicações baseadas em meros documentos antigos. Com essa frase, desconsiderou tratados luso-espanhóis do século XVIII e mapas coloniais que comprovavam a posse brasileira. Pior, usou como base o Congresso de Berlim, um acordo para dividir a África, aplicando-o a uma nação independente das Américas. Joaquim Nabuco, que defendeu o Brasil com mapas e documentos históricos, chamou a decisão de capitulação ao imperialismo. Ele estava certo. Vítor Emanuel III ignorou até registros britânicos do século XVIII que confirmavam o Pirara como território português. O rei italiano, aliado da Inglaterra, preferiu favorecer o império que ajudaria a Itália em suas próprias ambições coloniais na África. Seu veredito não foi sobre justiça, foi sobre poder. O que o Brasil perdeu? 19 mil quilômetros quadrados de terras férteis, ricas em ouro, diamantes e recursos hídricos. Acesso ao rio Rupununi, que liga a Amazônia ao Mar do Caribe, uma rota estratégica perdida para sempre. Controle das nascentes do rio Maú, vital para Roraima. Soberania sobre tribos macuxis, hoje divididas entre Brasil e Guiana. As consequências foram devastadoras. Roraima, já o estado menos populoso do país, perdeu 30% de seu potencial econômico. A Guiana, herdeira do território, hoje lucra com petróleo na região do Essequibo, área que, não fosse a arbitragem fraudulenta, estaria sob influência brasileira. Pior, a decisão abriu precedente para que a Venezuela, décadas depois, contestasse o Monte Roraima. Mas a questão do Pirara não é só sobre terra, é sobre identidade. Enquanto missionários católicos brasileiros integravam indígenas à nação através da fé e da cultura, os britânicos os cooptaram com individualismo protestante e promessas vazias. Enquanto o Brasil confiava em leis, a Inglaterra agia com a ética de piratas. Hoje, o erro repete-se. ONGs estrangeiras, muitas herdeiras daquelas missões protestantes, operam na Amazônia sob o pretexto de proteger povos isolados.
Governos estrangeiros pressionam o Brasil a abrir mão de sua soberania em nome de acordos climáticos. A lição do Pirara permanece: nenhuma nação mantém seu território sem soberania cultural, militar e espiritual. O Brasil do século XIX perdeu o Pirara porque vacilou entre a confiança ingênua e a falta de unidade. O Brasil do século XXI não pode cometer o mesmo erro. A Amazônia não é um patrimônio da humanidade. É a herança de Nossa Senhora Aparecida, conquistada por bandeirantes, missionários e indígenas que escolheram ser brasileiros. Se há algo a aprender com o Pirara, é isto. Fronteiras não se defendem apenas com mapas, mas com coragem de dizer não ao mundo quando necessário.